Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E como você está sabendo, nós estamos aí refletindo os evangelhos da Semana Santa. E hoje, 1º de abril, quinta-feira, Quinta-feira Santa, a igreja celebra a ceia do Senhor. Queria colocar logo aqui uma coisa. Dizem que o 1º de abril é o dia da mentira. Alguém que se passa, sendo cristão, católico, a celebrar o dia da mentira, sem se dar conta, celebra o próprio Satanás. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que Satanás é mentiroso desde o princípio e nunca fala a verdade, porque a verdade não está nele, e por esse motivo Jesus diz que ele é o pai da mentira. Então, alguém que celebra o dia da mentira, talvez sem se dar conta, esteja celebrando aí o dia em que Satanás é mais exaltado, porque ele é o pai da mentira. E hoje, o evangelho é extraído de São João, capítulo 13, versículo do 1 ao 15. Um evangelho que nós conhecemos, o evangelho que narra a ceia do Senhor e que narra dois grandes fatos, dois grandes sacramentos que é instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro sacramento é a instituição do sacerdócio. Talvez você que me escuta agora esteja dizendo, como assim? A tribo de Levi acabou. Acabou, entre aspas, né? Quando eu digo assim, acabou no sentido daquilo que é a perspectiva do Antigo Testamento. Então, a tribo de Levi acabou, o clã de Arão acabou. Então, nós, principalmente brasileiros e pessoas que não são descendentes dali dos hebreus na carne, não somos nem do clã de Arão e nem da tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Então aí acabou o sacerdócio, acabou essa questão de sacerdotes dentro da religião. Só que não, meus amados irmãos, porque Jesus institui um novo sacerdócio. E aqui, no evangelho de hoje, nós podemos perceber isso de maneira muito clara. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus sabia que ele iria voltar para o Pai. Por isso Jesus já havia dito: ninguém subiu para os céus, senão aquele que desceu dos céus. E Jesus sabe que vai voltar para o Pai, e nós rezamos isso todo credo, Subiu, para junto do Pai, subiu à direita do Pai, está à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que e que Deus tinha saído, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mas mais tarde compreenderás. Disse-lhe Simão Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja,
Pedro exageradamente, como sempre exagerado, querendo se colocar à frente de toda a situação, diz: Senhor, então me banha, me dá um banho por completo. Jesus vai e responde no versículo 10: Quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos. Aí Jesus mais uma vez fala da traição de Judas, mas não todos. Jesus sabia que quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos seus discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos os exemplos, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Meus amados irmãos, aqui nós podemos ver neste ato de Jesus de banhar os apóstolos, de estar com eles à mesa, nós podemos ver aqui a instituição de dois grandes sacramentos. Se você for ler, eu não faço isso porque senão o vídeo fica muito longo. Se você for ler a segunda leitura de hoje, que foi extraída da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 ao 26, o apóstolo Paulo fala da instituição da Eucaristia e da confirmação do seu sacerdócio para oferecer o sacrifício eucarístico, dizendo que o que eu recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. E depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E aqui nós podemos ver a instituição do novo sacerdócio e do sacrifício eucarístico. Por que existe o sacrifício eucarístico? Porque existe um novo sacerdócio. E nós podemos compreender isso de maneira muito clara quando o autor da carta aos Hebreus fala do sacerdócio de Cristo e da sua continuidade no sacerdócio ministerial dos seus apóstolos. Carta aos Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 11. Portanto, se a perfeição for atingida pelo sacerdócio levítico, pois é nele que se apoia a lei dada ao povo. E ele continua dizendo: que necessidade haveria de outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Então existe um novo sacerdócio segundo a ordem do rei Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Mudado o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Então não vou entrar nesse detalhe, mas a gente já vê que se mudou o sacerdócio. Não é mais o sacerdócio da tribo de Arão. Não é mais o sacerdócio do clã de Arão, nem da tribo de Levi. Ele diz, versículo 13 da carta aos Hebreus, capítulo 7. Ora, aquele a quem o texto citado se refere pertencia a outra tribo, está falando de Jesus, da qual membro algum se ocupou com o serviço do altar. É bem conhecido, de fato, que nosso Senhor Jesus Cristo surgiu de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nada diz quando se trata dos sacerdotes. Então, Jesus, que é da tribo de Judá, que não tem função sacerdotal, no sentido de ser um descendente de uma tribo que não é sacerdotal, a tribo de Judá, é citado como novo sacerdote, mas segundo uma outra ordem, a ordem do rei Melquisedeque. E no versículo 15 da mesma carta aos Hebreus, no capítulo 7, diz: mas claro ainda se torna isto quando se constitui
outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, não segundo a regra de prescrição carnal, mas de acordo com o poder de vida imperecível. Então, sacerdote não segundo a carne, não segundo a tribo sacerdotal levítica, mas segundo uma ordem espiritual, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Pois diz o testemunho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim sendo, está abrogado, ou seja, existe uma revogação total de uma lei pela edição de uma nova lei. Ou seja, está abrogado, tem uma revogação total do sacerdócio tradicional da tribo de Levi e do clã de Arão por um sacerdócio novo, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Assim sendo, está abrogada a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito. De fato, a lei nada levou à perfeição, e esta introduzida uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Deus. Então, a lei antiga não levou à perfeição. O sacerdócio antigo era frágil e era transitório. Então se estabelece um sacerdócio novo e uma lei nova. Um sacerdócio segundo a ordem do rei Melquisedeque e uma lei nova, podemos assim estabelecer a lei, segundo a graça de Deus. Versículo 20. Isto não se realiza sem juramento. No entanto, não houve juramento para o sacerdócio dos outros. Para ele, para Cristo, porém, houve o juramento daquele que disse ao seu respeito: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Para sempre. Neste sentido, é que Jesus se tornou a garantia de uma aliança melhor, de uma nova lei. E, além do mais, os outros tornaram-se sacerdotes em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Ele, porém, Jesus Cristo, visto que permanece para a eternidade, possui sacerdócio imutável. O primeiro foi mutável. O segundo, que é o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem do rei Melquisedeque, rei da eternidade, rei da paz, é imutável. Por isso, ele, Jesus Cristo, é capaz de salvar totalmente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, visto que ele vive para sempre para interceder por cada um deles. E aí, dentro do sacerdócio de Cristo, surge o sacrifício perfeito, o novo e eterno sacrifício, o sacrifício do seu corpo e do seu sangue. E este é realizado uma vez por toda e presentificado, ali naquilo que a igreja chama de anamnese. Dentro da anamnese, dentro da memória, se faz presente o eterno sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, estabelecido por Deus. E que sacrifício é esse, segundo a ordem do rei Melquisedeque? É o mesmo sacrifício que Melquisedeque ofereceu a Deus após ter recebido o dízimo dos despojos das guerras que Abraão havia vencido. Isso está lá em Gênesis, capítulo 14, versículos 17 e 18. Quando Abraão voltou, depois de ter derrotado Cordor, Laomor e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma, foi ao seu encontro no vale de Save, que é o vale do rei. Aí, nesta ocasião, Melquisedeque, rei de Salém, ou seja, rei da eternidade, rei da paz, trouxe o quê? Pão e vinho. O novo
sacrifício estabelecido segundo a ordem do rei Melquisedeque. É o sacrifício da nova e eterna aliança, é o sacrifício eucarístico, é o sacrifício oferecido por nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia, é o sacrifício do pão e do vinho, ou seja, sacrifício do seu corpo e do seu sangue. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo institui hoje, quinta-feira, o novo sacerdócio e a nova lei. O novo sacerdócio segundo a ordem do rei Melquisedeque. Por isso ele diz aos apóstolos: o que eu fiz agora tu não compreendeis, dizendo a Pedro e a todos, mas em breve compreendereis. Ou seja, Jesus diz: agora tu não estás entendendo que eu estou eliminando, pelo menos fazendo se cumprir aquilo que foi dito do antigo sacerdócio, que é transitório, para um novo sacerdócio, segundo a ordem do rei Melquisedeque, um sacerdócio eterno. E com isso, estabelecendo o novo sacerdócio, o sacerdócio ministerial de cada um de vocês e que perpetuarão até o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar. Por isso, meus amados irmãos, hoje nós celebramos com grande alegria. Ao invés de celebrar o dia da mentira, celebramos o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o novo e eterno sacerdócio segundo a ordem do rei Melquisedeque e, consequentemente, institui a Santíssima Eucaristia, o Santíssimo Sacramento do altar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos conceda a sua misericórdia, já que somos pó, já que somos tão miseráveis. E assim possamos, por sua graça e por seu amor, participarmos da Santíssima Eucaristia e recebermos vida e vida eterna. Amém.